Olá, boa noite. É um prazer estar com vocês mais uma vez. Já virou uma tradição a cada 15 dias nós falamos com vocês sobre temas bastante relevantes da dermatologia e outras especialidades. E por isso eu convidei hoje o Dr. Rodrigo Fukushima. Muito obrigado por estar conosco. Obrigado pelo convite. Dr. Rodrigo é o nosso cirurgião vascular, trabalhando na nossa equipe, e é uma interação, é muito importante na dermatologia. Nós temos várias patologias com essas condições vasculares que estão muito interligadas. E hoje nós vamos estar falando então de vasinhos, varizes, celulite também, e esse método novo que o Dr. Rodrigo é um expert, que é essa terapia de associação de laser, o frio e a escleroterapia tradicional. A gente vai dissecar aqui bastante detalhes esses assuntos. Nós estamos então aguardando. Nós recebemos várias perguntas no nosso direct e nos posts que nós fizemos hoje no Stories. Então temos várias perguntas. Nós vamos iniciar uma primeira pergunta que foi... Quem fez, Letícia? Foi a Joana de São Paulo, né, para iniciar perguntando o que são as varizes e qual é a diferença entre varizes e vasinhos. Então, doutor, o que você nos fala? Joana, varizes são aquelas veias saltadas, dilatadas e visíveis na nossa pele. Então, são veias que quando você passa a mão, você consegue eventualmente até senti-la na pele. Já os vasinhos são veias também visíveis, mas elas são menores, normalmente entre 0,1 a 1 milímetro. Tem paciente que vai ter vasinho e não vai ter varizes, tem paciente que vai ter varizes e não vai ter vasinho, e tem paciente que vai ter os dois. Mas a diferença principal entre eles é o tamanho. Em que idade, mais ou menos, a gente começa a perceber? Homens têm menos do que mulheres? Qual é a incidência? Realmente, homens têm menos, mulheres são 8 mulheres para cada homem que tem varizes. A partir dos 30 anos a gente começa a perceber que começa a aumentar as varizes. Antes dos 30 é possível ter, mas pacientes com uma tendência, uma predisposição muito grande, normalmente o pai tem, a mãe tem, avós e tudo mais, então começa a ter já numa idade mais precoce. Mas o mais comum a partir dos 30 anos é ter mais varizes. E com certeza essa história hormonal tem muito a ver, né? Então, adolescentes começam a tomar, por exemplo, pílulas, já começam a ter esses vasinhos, independente de ter um histórico familiar ou não. Normalmente tem história familiar. Quase sempre presente. Né? Você tem a tendência hormonal, a tendência genética e em volta disso todos os outros fatores. A questão hormonal, gestação, sobrepeso, sedentarismo, etc. Fato de ser mulher também. A gente percebe realmente aqui na clínica uma queixa bastante frequente, porque quando nós, dermatologistas, estamos examinando, né, o corpo como um todo, examinando as pintas, queda de cabelo, as unhas, nós percebemos nos membros inferiores das mulheres, principalmente aquelas que nos queixam de celulite, que na verdade é uma patologia também associada à alteração dessa microcirculação e que acaba se beneficiando, depois nós podemos falar das famosas drenagens linfáticas. A gente acha que tem um videozinho, né, explicando sobre... Sim, o doutor vai explicar agora esse método CLACS. Então, CLACS, na verdade, em inglês, seria a crioterapia. É criolaser e crioscleroterapia. Tá. E consiste num sinergismo. A gente faz a sessão com laser, causando as primeiras lesões nos vasos, associado logo na sequência com a injeção de esclerosante, no caso a glicose 75%. Então, criolaser, porque a gente sempre associa o ar gelado, que vocês conseguem ver com essa mangueirinha soprando o ar, e crioesclero, que é a escleroterapia também com ar gelado. E essas sessões são bastante suportáveis, pelo que nós temos visto, as pessoas têm suportado bastante. Com certeza. É um procedimento incômodo, de alguma forma, até porque o laser ele causa um ardor, e a glicose, quando você injeta, também causa uma sensação de ardor. E a gente percebe ali que na aplicação da glicose o desaparecimento é imediato. Sim, na verdade você consegue ver a glicose lavando a veia, então você vê ela sumindo. Mas logo depois que a sessão acaba, a veia continua, você consegue ver ela, você vai ver o desaparecimento dela ao longo das próximas 3 semanas. Tá. E essas sessões, por exemplo, você fez uma sessão hoje, nós avaliamos o quanto desapareceu desses vasos, é necessário fazer uma avaliação e fazer uma nova sessão em quanto tempo? A reavaliação sempre é feita entre 3 a 4 semanas. Uma sessão a gente espera ter uma melhora de 30% a 40%. Que ótimo. Então a gente aqui, sempre que vai fazer uma sessão de CLACS, a gente tira fotos das pernas dos pacientes para documentar como era isso antes.
Quando o paciente retorna após a primeira sessão, a gente refotografa e vê o quanto houve de melhora. Na média, 30% a 40% de clareamento comparando a primeira foto 30% a com a 40%. foto da primeira sessão. Aí a gente vai fazer uma segunda sessão por volta de 30 dias depois da primeira. O paciente retorna novamente, vai fazer uma terceira sessão. Eu sempre falo que com 3 sessões a gente espera ter 70% a 80% de clareamento com a primeira e a uma última alta foto. incidência de melhora, é incrível. Sim, que é a melhora que a gente quer entregar, de 70% a 80%. Durante 3 sessões. Tem uma pergunta aqui da Vivi. Olá, Vivi, tudo bom? Que bom que você está participando aqui conosco. Ela pergunta quantas aplicações devem ser feitas numa área só. Então, isso que você mais ou menos falou. Na verdade, essa é uma excelente pergunta, porque ela perguntou quantas sessões numa área só, exato. Na verdade, a sessão ela é calculada, na verdade, consegue calcular a sessão para fazer a perna toda. Então, consegue fazer num único dia o tratamento da perna desde a coxa até os pés, mas as áreas que são feitas, normalmente a gente repete por volta de 3 vezes, na média. Okay. É claro que não existe matemática em medicina. Claro. Tem pacientes que com uma sessão você tem tratamento praticamente completo naquela região. Tem pacientes que às vezes você precisa de 5 sessões, às vezes até mais. Isso vai depender da resposta do paciente, da região. Claro, da hereditariedade, da tendência individual. As veias voltam a aparecer ou elas surgem novas? É uma pergunta que eu acho que muita gente, eu também tenho essa dúvida. Como é que é isso? Pode acontecer as duas coisas. As duas coisas? Na verdade, a gente sempre, eu costumo falar com os pacientes, depende de quanto tempo isso voltou. De quanto tempo voltou a ter varizes. Se é uma recidiva muito precoce, então, por exemplo, o paciente fez um tratamento agora, daqui 3 meses, 6 meses, você voltou a ter um vasinho naquela área, provavelmente é o mesmo, que não sumiu completamente, e que provavelmente você deixou de tratar a causa, a raiz. Eu faço uma comparação, imagine que você tem uma parede com infiltração de água, e você resolve pintar essa parede e não trata um cano que está vazando por Não vai adiantar nada, né? Melhor que você seja pintor, você nunca vai conseguir melhorar aquela parede. Então na perna é a mesma coisa, se você não trata a veia mãe, a veia raiz que está por baixo, você pode fazer as sessões que for, nunca você vai conseguir o resultado adequado e com um prolongamento de tratamento. Então essa recidiva precoce normalmente é uma falha até da estratégia do tratamento. Agora, o paciente fez tratamento hoje, ele volta daqui 5, 10 anos com varizes de novo, aí já é uma outra questão. São outras varizes, porque a doença existe, a genética, aquela tendência do paciente existe. Então, com o passar do tempo, veias que eram normais podem sofrer o mesmo processo daquelas veias que estavam antes. Então, você vai tendo um outro processo. Por isso que a gente sempre faz manutenção uma vez por ano, o paciente volta. Como tudo, né? Todos os tratamentos vasculares dermatológicos acabam tendo uma necessidade de uma manutenção. Cristiano Cochrane, que bom que você está aqui falando com a gente. Se existe uma idade mínima para aplicação, doutor? Não, né? Eu acho que apareceram as lesões, ou essas lesões inestéticas, eu acho que a procura é exatamente essa. Eu acho que não deve ficar esperando, porque a tendência disso é só piorar. Então, depende da demanda, se o paciente... Aquilo incomoda o paciente, pode incomodar quando ele tem 19 anos, pode incomodar o paciente com 60 anos. Ou então no próximo verão, né, que a pessoa vai tirar a roupa, vai usar um biquíni e acha que realmente está feio, apesar de que o bronzeado muitas vezes disfarçam essas veiazinhas. Muitas pacientes nos falam isso, que o bronzeado acaba disfarçando, mas obviamente é melhor tratar para você ficar livre de uma vez por todas. A Marília Miti, ela pergunta se fazer exercícios de força, elas causam as varizes ou até pioram, não? Excelente pergunta. Na verdade, os exercícios com carga, que eu acho que ela perguntou, com força. Com força, provavelmente musculação, esses... Que você aumenta a pressão abdominal, você pode realmente aparecer mais varizes, piorar o quadro que o paciente já tenha. Mas assim, a grande questão é, entre não fazer nenhum exercício e faz exercício com força, é melhor que você faça alguma atividade. E venha tratar. O sedentarismo ele é muito pior para as varizes do que a atividade física. Assim como diabetes também, hipertensão, são patologias que normalmente têm uma possibilidade de piorar esse processo. Sim, tem várias causas, né? Sedentarismo, má alimentação, excesso de peso, uso de anticoncepcional, reposição hormonal, gravidez também é um fator de risco. É um conjunto, nós sabemos que todas essas patologias têm vários fatores que precisam ser tratados conjuntamente. É uma paciente nossa, a Ruda.
Tudo bem? Que bom você estar participando também. Ela pergunta se a drenagem pode provocar o aparecimento das veias. Na verdade, assim, a drenagem linfática, ao contrário, ela vai ajudar esse retorno venoso ficar melhor, mas desde que essa drenagem linfática ela seja delicada, não existem massagens fortes que causem hematomas. Isso é um grande mito, não é? A massagem não precisa doer, deixar hematoma para ela ser eficaz. Ao contrário, a drenagem linfática bem feita, que é a que nós precisamos para tratar também da celulite, ela deve ser delicada, ponto a ponto, sempre por um profissional bastante treinado para isso. Cuidado com as massagens. Dr. Carrijo, olá, Dr. Carrijo, prazer falar com você. Dr. Carrijo é um expert em preenchedores e também nos fios. Os vasos que aparecem na região temporal podem ser tratados? Se sim, como se tratam? Doutor, boa pergunta. Tem realmente pacientes com essas dilatações na área temporal? Podem ser tratadas, tanto que na região temporal, eventualmente na região frontal e na asa nasal e na região malar também. A gente usa uma técnica com laser, a gente brinca, na verdade, o CLACS, criolaser e criosclero. Para as veias de face, essas veias temporais, a gente só usa o laser com ar gelado, então só o CL. Tá, só o ok. Mas a gente não usa escleroterapia, não só usa o a laser. injeção, só o laser. E é uma área que responde muito bem. Na verdade, se você pensar, o coração está aqui, os vasos do face estão para cima, a pressão de sangue na região do rosto é muito menor. Claro, então a resposta é muito mais acelerada quando você faz o tratamento da perna. Interessante isso, porque nós fazemos muito, né, doutor Carrijo, preenchimento dessa área temporal para rejuvenescimento, que com o tempo nós vamos perdendo massa magra no rosto e dando aquele aspecto esquelético. É uma das áreas que nós temos mais feito, dado uma atenção maior, porque não adianta você fazer uma reestruturação toda do rosto, melhorar a mandíbula e esquecer dessa área mais esquelética. E é uma área que eu acho que vai poder potencializar os nossos resultados. Outra coisa que eu percebo muito na região realmente aqui da fronte, depois da toxina aplicada, você alisa, elimina as rugas e às vezes elas ficam mais evidentes. Eu acho que então nós vamos fazer aí uma casadinha dessa esclerose para os resultados da toxina ficarem melhores. Daniel Bivilacqua quer saber o que o doutor acha sobre as meias de compressão. São boas, né? Eu acho que é necessário quem tem insuficiência. Eu sou bem suspeito para falar, eu uso meia todo dia. Eu também uso. Na verdade, as meias terapêuticas de compressão, elas vieram com um estigma muito grande do passado, por N razões. E muitas pessoas não sabem como elas funcionam. Então, eu sempre tento explicar para os pacientes como ela funciona para o paciente saber o benefício disso. Claro. Então, ela é uma meia de compressão graduada. Ela aperta muito mais na região de baixo do tornozelo e do pé e ela vem apertando cada vez menos até onde ela termina. E onde termina? Alguns dedos abaixo do joelho? Essa é uma questão. Às vezes as pessoas fazem até a metade da perna. Aonde é o local certo para elas terminarem? As meias 3/4, normalmente uns 2 dedos abaixo da dobra do joelho. Tá. As meias 7/8 vão até a raiz da coxa e se tem a meia calça, que aí vai até a cintura. Mas qual a necessidade? Por exemplo, os homens usando só até os joelhos é o suficiente, as mulheres podem chegar até a cintura, é isso? Para os dois, a 3/4 está excelente. Tá. Na verdade, a grande questão é que a bomba principal da perna é a panturrilha. Então, essa diferença de pressão que a meia gera na panturrilha consegue direcionar o sangue para cima, que é o caminho correto. Tá. Na parte da coxa, o benefício ele é muito pequeno. Para a mulher, qual que é a vantagem de uma meia 7/8? Como você tem a cobertura da perna toda, da coxa, você compra, por exemplo, uma meia preta, você consegue usar com uma saia, super elegante, uma meia terapêutica. Então o homem não, coloca uma 3/4 com uma calça, parece que está com uma meia social. Então você mesclando com isso tudo, você consegue... eu acho que assim, é um grande preconceito achar que o uso das meias, né, vai ficar inestético. Pelo contrário, e existem benefícios. Nós médicos muitas vezes trabalhamos horas, 8, 10, 12 horas de pé e obviamente no final do dia, com o posicionamento errado, a gente vai ter alguns problemas, principalmente depois de alguns anos. Anderson, o efeito sanfona pode causar o aparecimento dessas varizes, quer dizer, ganho e perda de peso? Com certeza. Eu acredito que essas alterações, essas oscilações em pessoas que têm tendência a essas microvarizes pioram, não? O sobrepeso é um fator de risco. E quando o paciente, então, você engorda, você ganhou peso, então você tem uma sobrecarga no sistema venoso, ele vai dilatar. A partir do momento que você perde
tecido gorduroso, você perde aquela cobertura sobre o vaso, então ele fica mais aparente. Então o vaso dilatou, ele não consegue regredir do tamanho, mas o paciente perdeu peso, ele fica mais evidente. Realmente esse ganho e perda de peso, ele com o tempo pode... O equilíbrio é a grande questão, moderação em tudo, né? Um pouco menos sol, menos álcool, menos cigarro, faz bem para a pele, o peso também não afeta tanto nos vasos. A Agnes quer saber se vasos ou varizes nas pernas doem. Eu acredito que sim, dependendo do calibre, não, elas nem sempre. Então, como tudo em medicina, nada é matemática, não existe uma resposta 100% para isso. Na verdade, você vai ter pacientes com varizes com muitos sintomas, pacientes com varizes sem nenhum sintoma. De regra, varizes podem causar dor, peso, desconforto, cãibra noturna. Às vezes o paciente acorda no meio da noite com cãibra. Cãibra pode ser um sinal, então, de varizes, não de questão de musculatura. Quer dizer, pode também, mas eu não sabia que cãibras poderiam ser... Normalmente é uma cãibra mais à noite e às vezes o paciente relata que ele acorda no meio da noite com cãibra. Isso pode ser uma consequência de um problema na circulação. Inchaço também pode acontecer. Os vasinhos, eles dão menos sintomas. Usualmente o paciente vai queixar o quê? De uma coceira naquela região que tem um vasinho, uma queimação localizada. Mas a gente tem alguns pacientes que têm vasinho, não tem varizes e tem peso, tem cansaço. Então, de regra, você pode ter os dois. Eliezer, olá Eliezer, tudo bem? Precisa vir fazer uns tratamentos aqui em São Paulo, hein? Se pode ser feito após o parto, quanto tempo aguardar? Doutor Eliezer, obstetra e ginecologista no Rio, trabalha lá com a doutora Paula Chicrala, faz toda a parte de rejuvenescimento íntimo com laser fotona e é um grande obstetra. E quanto tempo, então, após o parto que se pode fazer? Mais uma vez, excelentes perguntas hoje, né? Você está atraindo uma grande audiência, hein? A questão, durante a gravidez, a gente não realiza. Por N razões. O principal é que durante a gravidez a paciente ela tem uma retenção muito grande de sangue, de volume, então os vasos eles estão todos dilatados, tanque cheio, né? Mais a questão hormonal que acontece na gestação. Então fazer a aplicação nessa época, um resultado vai ser muito ruim e não tem nenhuma comprovação de efeito sobre o feto, mas a gente acaba nos precavendo sobre isso. Após a gestação, o que acontece é que a paciente ela vai entrar na fase de amamentação. Então durante a amamentação, por N razões. Primeiro que a paciente não vai ter tempo para ir vir no consultório para fazer, ela vai estar cansada, ela vai estar focada... Tem que se dedicar à criança, né? Numa fase tão específica, tão bonita. Então, eu normalmente recomendo minhas pacientes aguardarem o término da amamentação, ou se elas quiserem mais para o final, que estiver terminando a amamentação, mas já está conseguindo congelar um pouquinho, de guardar o leite para dar, você poderia fazer, mas não teria contraindicação para isso. Eu acho que é muito mais uma questão da organização da mulher para ela poder vir. Também acho. Eu acho que é um momento tão único, tão exclusivo, mãe e filho, que cuida dessa parte estética um pouquinho depois. Gabi está aqui mandando oi, amada Gabi, que bom você estar participando aqui conosco. Estou com saudade, vê se aparece, adorei esse cabelo novo, sei que você chegou de viagem, um beijo grande, estou te aguardando, hein? Outra pergunta, Flávia, pedalar com frequência? Flávia, olá Flávia. A Flávia trabalha comigo. Um beijo, Flávia. Ela pedala muito, é uma super atleta e ela quer saber se pedalar com frequência pode causar varizes nas pernas. Eu acho que não, né? O retorno venoso até facilita um pouco. O excesso de exercício, quando você olha na academia, você vê aquelas pessoas com aquelas veias saltadas. Então, assim, o excesso de exercício ele faz com que a veia dilate, porque você precisa de um volume maior de sangue passando por aquelas veias. Então ela vai dilatando conforme você vai fazendo muito exercício. Por outro lado, a prática de exercício melhora a bomba da musculatura, melhora a circulação. Aí, mais uma vez, cabe o equilíbrio. Se você exagerar demais na pedalada, você vai acabar tendo um lado. Você pode ter um pouco de varizes, vezes mais vezes. Mas pedalar de uma forma moderada é muito benéfico para a saúde das pernas. Ok. Daniela, ela pergunta, doutor, quem tem refluxo na panturrilha pode fazer drenagem linfática? Sim ou não? Sim, com certeza. Deve fazer. Eu acho que é o tipo de benefício, a drenagem ela vai facilitar todos esses processos circulatórios, com certeza. Vai melhorar o seu retorno, vai dar uma sensação de menos peso na perna, a drenagem sempre é útil. A mulher tem uma vida hormonal muito intensa, então há um encharcamento de hormônios, estrogênios na sua gordura, piorando a celulite. Então, drenagem linfática é como ir para a academia. Eu acho que você deve fazer sempre que puder, tá? Existem
algumas coisas que precisam ser rotina. Atividade física, drenagem linfática, controle da alimentação, tomar bastante líquido, isso faz parte do seu dia a dia. Oi, Gabi, você nos elogiando, isso é uma honra, ótima entrevista, muito elucidativa. Estamos com saudade de você nos entrevistando, Gabi, vê se volta, tá? Bom, vamos responder então algumas perguntas que o pessoal enviou por direct, né, antecipadamente pra gente. A gente vai falar também um pouquinho sobre rosácea hoje, né, doutor? Sim, a rosácea é uma patologia muito frequente, então aquela questão da pele avermelhada, a pele que fica quente, que piora com as emoções ou com o álcool, comidas muito condimentadas, ela é muito comum nessa parte central do nosso rosto, muitas vezes o nariz, pessoas mais clarinhas têm e normalmente as mulheres têm mais tendência à rosácea. Ela é uma patologia crônica, ela não tem uma cura, mas ela tem um controle excelente. Existem vários graus da rosácea. Então, aquela primeira fase, que é somente vermelhidão ou vascularização, nós vamos mostrar aqui uma foto. Depois existe um segundo grau, onde existem algumas lesões que são confundidas com o acne do adolescente. Porque a diferença das lesões inflamatórias da rosácea é que, diferentemente da acne vulgar, que tem aquele cravo, aquela lesão inicial, as lesões papulopustulosas da rosácea, elas só têm a inflamação e não tem o cravo. E se essa rosácea evolui e não for tratada, nós tratamos com laser, com resultados excelentes, ela pode virar uma questão meio deformante. É um nariz muito grande, com forma de nódulos, que nós chamamos de rinofima. E muitas vezes a rosácea também tem lesões na parte oftalmológica, que nós normalmente encaminhamos. Então, a rosácea é uma patologia bastante frequente e que tem tratamento. As lesões são tratadas com lasers vasculares. Nós temos uma forma de examinar, de medir a quantidade de vasos. Nós vamos mostrar aqui como nós tiramos algumas fotos e quanto nós temos a forma de mensurar quanto tem de vasinho. É uma tecnologia bastante utilizada na dermatologia, porque nós conseguimos ver e mostrar para o paciente quanto ele tem de vasos e ele acaba até se assustando muitas vezes. É uma máquina que faz fotos em 3D e vocês percebem nessa região quanto essa paciente tem de vasos. E aqui, depois de 4 sessões do laser vascular, vocês percebem o quanto diminuiu. Esse é um típico caso de uma paciente com rosácea e com resultados muito bons depois das aplicações de laser. Então, além dos cuidados locais, que são compressas frias, água termal gelada, quando existe o processo muito inflamatório, nós temos que usar antibióticos e medicações locais e, logicamente, a proteção solar. Então, rosácea, resumidamente, é uma patologia crônica, mas tem tratamento. Muitas vezes as pessoas não procuram achando que não tem jeito. Bom, então o senhor já acabou até respondendo, né, uma das perguntas que a gente tinha aqui da Cristiane de Curitiba. Ela falou que tem rosácea, é muito branca, né, então gostaria de saber qual o tratamento que ela precisa fazer e se tem realmente como a gente quantificar esses vasinhos. Nessas fotos aqui é muito comum esse tipo de metodologia que nós utilizamos, porque muitas vezes você vai ao médico, mesmo pessoas que têm um rosto normal, não achando que tem rosácea, quando nós fazemos esta visualização em 3D, fica evidente o aparecimento desses vasos. Então é importante na dermatologia nós, além de examinarmos presencialmente e vendo as lesões da pele, a tecnologia hoje em dia nos auxilia. Assim como na parte vascular, não é, doutor? Vocês também utilizam muito o ultrassom como diagnóstico? Ultrassom e realidade aumentada, né? Então, a avaliação do paciente com varizes hoje em dia mudou completamente com novas tecnologias. Então, sempre que a gente vai começar o tratamento, e às vezes o paciente liga na clínica, ele quer vir para fazer a sessão no dia, na hora. Claro. E a gente sempre fala, não, mas você tem que vir, tem que fazer uma avaliação antes, e às vezes o paciente fica até um pouco relutante, não, mas é só um vasinho. É que às vezes eles acham que o diagnóstico já está feito, né? Tem um vazio, vou fazer escleroterapia. Às vezes não é essa a questão. Exatamente. Tem que ter um diagnóstico primeiro e é importante esse tipo de exame. Então a gente consegue classificar o paciente, eu uso um score chamado Score 91, então eu consigo classificar com o uso de ultrassom, se o paciente tem algum refluxo de safena, alguma veia perforante, alguma veia mais profunda doente. E com o aparelho de realidade aumentada a gente consegue mapear
e procurar veias nutrícias, que são aquelas veias que estão alimentando tudo aqueles vasinhos. Como é que chama? Aparelho de realidade Realidade aumentada. Tá. A gente vai mostrar, aquela parte verde que nós mostramos, eu achei interessantíssimo isso, porque alguns anos atrás isso não existia, então você fazia esclero, trabalhava com laser meio a olho nu. Exatamente. Hoje em dia você quase não tem erro, né? Você acaba visualizando. Uma precisão muito maior, você Muito consegue maior. avaliar bem o que está acontecendo e tratar a causa do problema. Aquela história que eu falo da parede de concentração de água. Tá. Você com ele consegue identificar qual que são os canos vazando. E aí você consegue tratar aqueles vasos com laser junto com a glicose, que é o Clax, para aí sim você ter um resultado muito mais duradouro. Então isso veio revolucionando realmente a cirurgia vascular. Eu digo que nesses últimos décadas de dermatologia ou de medicina da imagem, a evolução foi fantástica. Então nós temos esses tipos de aparelhos no nosso dia a dia que facilitam muito o diagnóstico e propriamente os tratamentos. Aliás, a gente tem algumas fotos, né, dos tratamentos que o Dr. Vamos Rodrigo mostrar. faz e os resultados realmente são incríveis, né? Então aqui está mostrando, doutor, se me dá licença, eu vou explicar um pouquinho. Essa parte então da realidade aumentada, né, antes e depois das aplicações, vocês percebem que o desaparecimento das lesões acontecem nitidamente, digamos que 70%, 80% de melhora dessas lesões. Eu sempre falo de 70% a 80%. Se você Ok. der um zoom na imagem, o paciente olhar bem... Muito detalhe, ainda você alguma vai ver coisinha um vai ter, desenho ou outro. claro. 100% em medicina é praticamente impossível. Aham. Mas quando você compara como isso era antes para depois, melhorou muito, né? Tá. E o que a gente percebe também é que a pele, né, você vê que há um certo rejuvenescimento, eu diria, porque esse tipo de lesões vasculares dão um aspecto, né, nada bonito e ainda até confundindo um pouco com celulite. Você acredita também que confunde? Com certeza. Na verdade, a primeira coisa que não é celulite. Tá. Celulite é outro departamento. Mas essas veias que ficam esverdeadas, visíveis na perna, quando você olha isso contra o sol, meio com na sombra, dá um aspecto meio de mármore na pele que lembra uma celulite. Então é muito comum o paciente vir até mim e falar assim, nossa, eu tenho celulite na perna. E na verdade é uma vascularização. Não, olha, você tem um vasinho, vamos tratar primeiro os vasinhos, depois a gente tiver essa celulite, a gente caminha para você, para o dermatologista. Sim. E aí quando trata os vasinhos, o paciente olha a foto depois e fala, nossa, mas eu não tenho mais celulite. Então era uma impressão de celulite que na verdade não era uma celulite. E dá um aspecto muito mais jovem para a perna. Não, eu acho que a autoestima das pessoas, né, com menos celulite, com menos vasinhos, com menos manchas, com certeza vai melhorar a qualidade de vida e ela vai realmente querer usar uma roupa mais exposta. Com certeza, essa é uma época do ano que começa o inverno, de você começar a tratar todas essas lesões, né, que você vai levar 2, 3 meses para chegar no início do verão aí com as pernas em ordem. A Carol de São Paulo está perguntando se todos os pacientes são candidatos à técnica Clax e quantas sessões são realmente necessárias para obter um bom resultado. Todos os pacientes não, na verdade o paciente veio na primeira consulta, a gente vai fazer a estratificação dele em cima daquele score que eu comentei, 9 e 1. Então a primeira coisa é passar o aparelho de realidade aumentada e ver se existe alguma veia nutrícia alimentando aquela área. Que daí precisaria a cirurgia primeiro. Não, que ainda você ainda está classificando. Tá. Mas aí na sequência já é feito um ultrassom Doppler, na própria consulta. Então com o ultrassom a gente consegue medir essas veias e ver como estão outras veias que não são visíveis. Por exemplo, a safena, veias perfurantes. Se você tem uma veia que ela é muito calibrosa, então a partir de um certo ponto, aquela veia ela não vai ter a resposta adequada com a técnica Clax. Tá. São os pacientes que a gente acaba indicando ainda a cirurgia. De uma forma geral, depois do advento da técnica Clax, a gente conseguiu reduzir mais ou menos 60% a 70% das cirurgias. Que fantástico esse Eram nome, pacientes né? que antes só conseguiam tratar com cirurgia, mais as aplicações simples. Hoje com o Clax, uma Reduziu porcentagem, bastante. 60% a 70% é feito com Clax. Mas você ainda vai ter 30%, 40% de pacientes Que necessita da atividade da cirúrgica. cirurgia. E o interessante desse Clax é que você faz na própria clínica, você vai embora, quer dizer, não tem nenhum processo de pós-operatório. Oi Cristina, que bom que você está aqui com a gente. Se esse exame com ultrassom é feito na primeira consulta, é isso de imediato? Sim, Tá. na própria avaliação, antes de começar o tratamento, o ultrassom ele é fundamental. Tá, não precisa ir no laboratório e voltar para continuar. Já
nessa consulta você já faz tudo de uma vez só. O ultrassom na clínica, o paciente já faz a avaliação, já faz o ultrassom, em cima disso já programa se é possível o CLAC. E se der para fazer o CLAC, já pode fazer no mesmo dia. No mesmo dia. A Cris Lane pergunta se depois do método CLAC a hipercromia não faz. Porque uma das grandes questões vasculares para nós dermatologistas são as questões das manchas, quer dizer, as hipercromias, são aquelas manchas acastanhadas, que podem acontecer às vezes após laser, após queimaduras, em pessoas que têm um fototipo, as pessoas mais morenas têm maior tendência. Depois desse método CLAC, na sua experiência, existe uma incidência dessas hipercromias ou não? Excelente pergunta novamente. Na verdade, a grande preocupação do vascular no tratamento dos vasinhos e varizes são as hipercromias, uma das grandes preocupações. Quando você trabalha com esclerosantes muito potentes, e hoje em dia a gente está falando de espuma, densa de polidocanol, outros métodos esclerosantes que são muito fortes, um efeito colateral disso é que, como ele é tão potente, ele acaba tendo muita mancha. Então você tem, por exemplo, com o uso de espuma densa de polidocanol, aproximadamente 30% de hipercromia. Então você prefere a... Quando você faz o CLAC, que é o laser associado com a glicose, você está trabalhando com dois esclerosantes de potência média. Tá. O laser ele é luz, mas o poder esclerosante dele é moderado, então ele é médio para baixo. Que ótimo. A glicose também, ele tem uma potência de média para baixo. Agora, você somando em sinergismo a glicose com o laser, você consegue ter um esclerosante de altíssima potência, mas sem os efeitos colaterais de um esclerosante muito forte. Então, a incidência de hipercromia é muito reduzida. Mais uma vez, zero não existe. Não existe, é próximo de... Mas é muito raro, a gente vê muito pouco, tanto hipercromia quanto formação de coágulo, que são aquelas coagulinhas que o paciente tem que voltar para ficar drenando. Às vezes acontece, mas é muito mais reduzido. E as manchas, se ocorrerem, a gente tem que lembrar que aproximadamente 90% somem sozinha em até 2 anos. Você tem 10% de hipercromias que são permanentes, aí realmente precisa de algum tratamento com ácido, com luz pulsada, etc. Mas a partir do momento que você trabalha com uma técnica que a incidência de mancha é muito menor, então as complicações disso são... Com certeza. E aí, logicamente, a proteção solar, se essas lesões aconteceram, nós também usamos alguns lasers muito rápidos, de picosegundos, que as respostas para clareamento é muito interessante, e temos o nanotilglicólico, que é um medicamento, um ácido clássico na dermatologia, que pode ajudar tanto no dia a dia quanto fazendo peelings. A Anuska Fonseca, ela pergunta, rosácea é uma dermatose desencadeada por estresse? Um dos fatores que causam e pioram realmente a rosácea, sim, é o estresse. Então tem o clima, tem o calor e o frio, as mudanças bruscas de temperatura, tem o estresse, existem alterações hormonais, alguns medicamentos podem piorar, comidas muito quentes, comidas muito condimentadas, o álcool e o cigarro. São todos fatores desencadeantes. Vamos aproveitar e falar, né, sobre o assunto do momento. O assunto da semana. Muita gente me ligou, a mídia falando muito sobre o nosso goleiro da seleção, o Alisson, né, que ele deu uma entrevista semana passada na Rússia e com a pele com um processo bastante inflamatório. Então aqui nós temos uma foto dele antes e na semana passada. Nós, em dermatologia, para dar um diagnóstico, eu preciso do paciente presencial. Eu não posso dar um diagnóstico aqui preciso, mas ele, apresentando essas lesões, ele pode sim ter um quadro de rosácea, que não descartamos o processo de uma acne, mas fala mais a favor da rosácea, porque essas lesões pustulosas não parecem lesões com comedões, com aqueles cravinhos. E provavelmente ele possa ter esse quadro de rosácea, eu não estou aqui afirmando, é uma hipótese diagnóstica, porque eu preciso do paciente na minha frente para dar o diagnóstico, que possa estar num processo de bastante estresse, obviamente, pré-estresse de seleção. Também as alterações bruscas de temperatura, que na Rússia as temperaturas são diferentes do nosso clima. Então, provavelmente ele teve um quadro de acne rosácea. Como trataria isso? Como eu falei, é um grau 2, que é um processo inflamatório que necessita de tratamentos com antibióticos. Existem algumas luzes que também acalmam essas lesões e medicamentos tópicos. Existem teorias mais recentes falando que também na etiopatogenia da rosácea existe o Demodex
foliculório, que é um tipo de ácaro. Então nós precisaríamos também tratar com esse tipo de medicamentos que vai resolver o problema do Demodex. Existem outras teorias também aventando a hipótese de relações até gastrointestinais com a bactéria Pilobacter do estômago. Então, assim, resumindo, provavelmente ele fez um quadro de acne, um surto de acne rosácea, não caracterizando uma acne vulgar. De qualquer forma, isso tem tratamento. Muitas pessoas nos procuram com quadros semelhantes. É importante saber que é uma patologia crônica, mas que tem tratamento. Procura o seu dermatologia. O Cristiano de Paraty perguntou se aqueles narizes vermelhos e aumentados na ponta ficam assim por conta da rosácea, se é um excesso de vasinhos. Na verdade, então, é o excesso de vasinhos, o nariz vai crescendo pelo processo de vasodilatação e se essa acne rosácea, se essa rosácea não for tratada durante anos, ela vai chegar a um volume muito grande do nariz que nós chamamos de rinofima. É como se fosse alguns nódulos, como se fosse um morango. É bem inestético, mas não deve chegar a esse ponto. Por favor, se o nariz está vermelhinho, procura um dermatologista da sua confiança, que existem lasers vasculares e luz pulsada que dão resultados muito interessantes quando feitos repetidamente. Para o Dr. Rodrigo agora, a Kátia do Rio de Janeiro falou que já operou as varizes há 15 anos, mas ainda tem novos vasinhos, muitos novos vasinhos, se ela consegue tratar 100% com o método Clax. Mais uma vez, 100% em medicina é muito difícil. Na verdade, tem que ver, né? A gente tem que avaliar essa paciente para ver se realmente ela não tem mais varizes. Porque depois de 15 anos, às vezes ela tem novas varizes. Então é importante primeiro passar numa consulta com um vascular de confiança, fazer um ultrassom Doppler, fazer uma avaliação bem detalhada do que está acontecendo e realmente se ela tiver veias nutrícias, veias reticulares associadas com os vasinhos, aí, Kátia, você pode realmente realizar o Clax e a gente vai trabalhar com uma taxa de resposta aí de 70% a 80% de clareamento. Uma vez que ela tratou, ela melhorou esses 70% a 80%. Quanto tempo depois seria interessante ela fazer uma reavaliação de manutenção? Porque nós, por exemplo, em dermatologia temos melasma, que precisa de tratamento constante. Nós temos a celulite, que precisa de tratamento constante. Nessa parte vascular, você recomenda uma visita ao vascular uma vez por ano, a cada 2 anos? Qual é a sua conduta? Na média, eu peço para os pacientes voltarem uma vez por ano. Uma vez por ano. Para fazer uma reavaliação, a gente refotografa, compara como que ficou logo depois do tratamento e vê o que ficou. Se o paciente tiver alguma queixa, alguma veia que está incomodando, faz tratamento bem focado. Tem pacientes que, depois de as primeiras retornos, você vê que ela não está desenvolvendo tanto. Então você pode espaçar um pouco mais as visitas. E temos pacientes que a gente acaba pedindo para vir a cada 6 meses. Então vai muito da tendência de cada um. Eu acho isso super importante. A Nuska fez uma pergunta aqui super interessante, perguntando se o tratamento da rosácea ele é feito só nos períodos de agudização ou existe um controle contínuo. Obviamente precisa de um controle contínuo, sim. Eu costumo fazer umas 5, 6 sessões do laser vascular para dar uma boa controlada nessa vascularização, como nessas fotos que nós mostramos. Depois a manutenção é muito mais tranquila. Você vai usar um protetor solar adequado ao seu tipo de pele, porque às vezes a rosácea está associada também com uma seborreia. Então a escolha do protetor solar ela tem que ser adequada ao seu tipo de pele específico. Lembrando que hoje em dia existem vários protetores solares no mercado de efeito matificante com uma certa cor. Uma dica para quem tem rosácea, como a pele é muito vermelha, existem algumas maquiagens, até alguns filtros solares com um tom esverdeado. Porque o tom esverdeado vai facilitar, depois que você for colocar uma base bege do tom da sua pele, fica perfeito. E aí, já dando uma outra dica, quem tem hematoma, usa uma maquiagem amarela para depois colocar o bege por cima. Então, voltando para ela, tratar constantemente filtro solar, água termal gelada eu acho ótimo, depois que você faz a higiene com produtos não muito detergentes, porque a rosácea é uma pele muito sensível. Nós gostamos muito para lavagem no dia a dia do que nós chamamos de água micelar. Existem várias marcas, são águas bifásicas que você utiliza até para retirar a maquiagem dos cílios, dos olhos, que não são agressivas. Não pode ser nada muito detergente. Então, se você tem rosácea, cuidado com produtos muito detergentes. Não pode lavar demais essa pele que ela vai ficar mais reativa. A rosácea é uma pele extremamente reativa. Qualquer coisinha já fica avermelhada. Então, trata com os vasos, mas faz a manutenção. A Ana está perguntando sobre as olheiras, se elas são vasinhos ou se são manchas mesmo. É sempre campeão de audiência quando a gente fala de olheira.
é o seguinte, as olheiras elas têm três constituintes. Então, existe a parte vascular, existe a parte de melanina, que escurece, e existe a parte de estrutura. Por isso que às vezes nós fazemos um preenchimento nessa área. A parte de melanina, que é aquela parte da olheira bem escura, nós temos que tratar com os lasers específicos para pigmentos ou peelings associados, que nós utilizamos vários ácidos, inclusive o ácido tilglicólico. E abaixo, essa parte vascular, ela também precisa ser tratada com lasers vasculares. Então, não adianta eu tratar com creme clareador, não tratar a parte vascular. E muitas vezes eu preciso de um terceiro tratamento, que é aquela depressão, aquela olheira escura, profunda, que eu preciso colocar ácido hialurônico, muitas vezes na região malar, essa região de sustentação. Se eu consigo melhorar essa região de sustentação, muitas vezes o ácido hialurônico vai disfarçar aquela olheira, ela vai ficar com menos incidência de luz. Então, olheiras são três componentes, existe tratamento, precisa de ter bastante paciência, mas dá para melhorar bastante. A Clarice de São Paulo está perguntando sobre um novo tratamento para rosácea com toxina botulínica. Como é que funciona? Isso é uma das grandes novidades, nós chamamos isso de microdose ou mesobotox. Na verdade, existem alguns estudos que foram feitos por alguns coreanos, mostrando que quando a toxina é muito diluída, ela tem a capacidade de melhorar a vascularização, e alguns estudos mostraram melhora da rosácea nesta fase inicial, que é a fase teleangiectásica, que é essa parte avermelhada. Então são doses muito diluídas da toxina, que podem ser usadas, assim como também excesso de rugas muito fininhas, nós usamos esse que nós chamamos de diluição ou mesotoxina. É interessante ela já saber disso, porque é uma novidade, inclusive, no meio médico, mas é uma das possibilidades nós tratarmos. Eu diria que é uma possibilidade, mas os grandes campeões de terapêutica para rosácea são os lasers vasculares, a luz pulsada e o controle clínico de todos esses fatores e os medicamentos do seu dia a dia. Eu acho que a gente chegou no final. Não pode ser. Muitas perguntas ainda que a gente não respondeu, né? Foi a estreia do doutor Rodrigo. Passou rápido, hein? Passou rápido. Mas nós vamos sempre fazer nossos lives a cada 15 dias. O próximo vai ser no dia 27 de junho. Nós vamos estar falando com todos os cuidados de inverno, porque daí, finalmente, apesar de nós já estarmos com frio aqui em São Paulo, nós vamos falar com aqueles cuidados de pele, o que piora, a pele ressecada, o que acontece ou não no inverno. Nós agradecemos, tem várias perguntas do Brasil todo, tem gente do Rio Grande do Sul, tem gente da Argentina, do Uruguai, gente até de Portugal fazendo perguntas. Nós vamos responder na medida do possível pelo direct ou num live muito rapidinho. Eu agradeço a presença, Dr. Rodrigo, muito obrigado. Muito obrigado pela oportunidade de participar. Sempre bem-vindo na nossa equipe. Nós estamos fazendo um trabalho conjunto, os pacientes estão adorando o método CLACS nas suas mãos. Nós agradecemos a presença de todos. Estamos aqui, a interação com o nosso Instagram e com vocês diária, vocês já sabem. O nosso lema é beleza com critério. E agradeço então a presença de todos até o dia 27, respondendo sobre todos os problemas de pele e inverno. Ok? Muito obrigado. Uma boa noite. Obrigado. Obrigado.